é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Uma palavra bastante conhecida. Eu acredito que muitos dos irmãos que estão aqui presentes já ouviu alguém pregar sobre esta palavra, ou se não ouviu, já leu ou já estudaram sobre esta palavra. Pois é uma palavra onde fala sobre justificação, onde fala sobre, mostra o homem totalmente afastado de Deus por causa do pecado. Se a gente for observar em Romanos capítulo 1, capítulo 1, ao começar no verso 10, a gente começa a observar uma nação. Uma nação. A nação é essa que é a nação do gentil, do povo gentil. E também, se a gente for observar a partir do capítulo 2, a gente começa a observar outra nação, que é a nação do povo hebreu. O povo hebreu, que é o povo escolhido de Deus, o povo que Deus separou para ser o seu povo. Mas a Bíblia diz que quando a gente começa a examinar, a estudar sobre a Epístola de Romanos, a gente começa a examinar e entender que havia ali uma necessidade urgente de salvação. Quando a gente começa a examinar, a gente começa a observar que o povo gentílico estava totalmente afastado de Deus por causa do pecado. A nação do povo gentílico, Deus havia se apresentado para ele através da sua criação. Deus se fez presente através da criação dele, mas o povo gentílico não quis saber de Deus. Era um povo mau, um povo perverso, um povo idólatra, e não queria ali saber de Deus. Da mesma maneira, o povo judeu se vangloriava por ter a lei. Deus me deu a lei, então eu sou um povo escolhido. Eu estarei salvo só por ter a lei. Mas quando a gente começa a examinar, a gente começa a entender que da mesma maneira que o povo gentil tinha uma necessidade de salvação, o povo judeu também necessitava dessa salvação, pois ambos ali estavam dominados pelo pecado. Então, quando a gente começa a examinar capítulo 3, verso 23, a gente vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em outra tradução está escrito: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E quando a gente passa mais para trás, começa a examinar a partir da queda, Adão pecou e esse pecado afastou Adão de Deus. Adão já no Éden tinha a presença de Deus, mas o pecado afastou a presença de Deus de Adão. Adão no jardim do Éden tinha uma intimidade profunda com Deus, mas o pecado afastou, tirou essa intimidade. Adão perdeu a comunhão. Então o pecado afastou a humanidade de Deus. Mas quando a gente começa a examinar no versículo 24, a Bíblia vai dizer: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos tira da presença de Deus, mas Cristo, ele nos une novamente com Deus. Quando a gente começa a examinar e a entender, o nosso pecado tem cada dia mais na faixa de Deus, mas Cristo está dizendo: eu sou o caminho para unir vocês novamente com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que pode unir novamente você com Deus. O pecado está te afastando, mas eu sou o caminho para unir você novamente. Então o homem cada dia mais ele pega, ele se afasta, ele perde a unidade. Mas o que eu quero dizer essa manhã é que Jesus é o único caminho que pode novamente nos unir com Cristo, se assim a gente se arrepender dos nossos pecados. Aí ele diz aqui no verso 25: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quando a gente começa a examinar sobre propiciatório no Antigo Testamento, era onde os sacerdotes sacrificavam ali o cordeiro, para a remissão dos pecados do povo. Quando a gente começa a estudar a história, a gente examina que
todo ano o sacerdote teria que subir ao templo para sacrificar ali um cordeiro, né? O cordeiro sem mancha, para que o povo pudesse ser perdoado, para que a culpa do povo fosse transferida para aquele cordeiro, né? E a Bíblia aqui está dizendo que Jesus se fez como propiciação, ou seja, Jesus se fez como um cordeiro e morreu por nós, pelos nossos pecados. Jesus se fez ali como cordeiro, e estava dizendo: eu estou derramando meu sangue para que você possa agora ser lavado por este sangue, né? Então o nosso pecado nos afasta, mas o sangue de Deus é aquele que tem o poder para nos limpar desse pecado, para nos lavar nossa veste novamente, né? A veste que está manchada pelo pecado, o sangue de Cristo é que pode nos lavar. Só até aqui eu agradeço a oportunidade.